Amém. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. A gente retorna hoje, aí com a presença do Salatiel, né, Salatiel? Acabou de entrar e Oi, pessoal, boa tarde, feliz sábado. feliz sábado. E retornando hoje com o estudo do capítulo 8, né, o início do capítulo 8. A gente entrou já nessa fase das profecias um pouco mais detalhadas, né? Nós já estudamos capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor com aquela grande estátua que era feita de materiais diferentes. Estudamos sobre os 4 animais, né? Ali no capítulo 7. Vimos um estudo sobre o chifre pequeno, que foi dividido em 2 partes, né? O chifre pequeno, que saiu ali do meio daqueles 10 chifres do quarto animal. Entendemos, né, as características desse poder que se levantou ali no passado, e a gente entende que ele vai se manifestar até a volta de Cristo. E hoje, na sequência, nós vamos estudar o capítulo 8, que vai trazer mais detalhes dessa visão, dessa profecia. O capítulo 8 traz aí no seu início, né, uma visão que aconteceu ali no terceiro ano, né, do reinado de Belsazar. A profecia, a visão de Daniel dos 4 animais aconteceu no primeiro ano. Então, cerca ali de 2 anos depois, Daniel teve outra visão e ele ainda estava, né, com aquela primeira visão dos 4 animais fresca na sua mente, né? Então, os símbolos, né, que vão aparecer agora no capítulo 8 fazem alusão e referência àquilo que ele já tinha sonhado, já tinha visto, né? Então, o que nós vamos ver a partir desse estudo nada mais é do que uma, uma ampliação, né, da profecia que vem sendo trabalhada desde o começo do capítulo, né, na realidade, desde o começo do livro de Daniel. A gente vai ver que, assim como foi a profecia, né, aquela visão, o sonho de Nabucodonosor da estátua, mostrando aquela sucessão de reinos, assim também foi explorado na visão dos 4 animais aquela mesma sucessão de reinos, né? E nas visões subsequentes a gente vai vendo essa mesma temática, né? Esses poderes se levantando e caindo e Deus conduzindo o curso da história. Então, a profecia é uma verdade que vai se ampliando. No livro de Daniel, isso é levado à mais alta potência, vamos dizer assim, porque a cada profecia que vai aparecendo, cada sonho, cada visão que vai aparecendo, aquela profecia que já havia sido mostrada, ela vai sendo ampliada, sendo trazidos novos detalhes que ampliam a nossa visão sobre aquilo, tá certo? Então, nós já vimos o sonho da estátua, entendemos o seu significado, vimos a visão dos 4 animais, entendemos o seu significado, vimos o papel do chifre pequeno, suas características, e entendemos esse chifre pequeno dentro do contexto histórico, né? Entendemos já isso, e agora entramos agora no capítulo 8, e nós vamos ver que, se você já tem a base do que nós já estudamos, o capítulo 8 vai ser bem entendido, certo? Esse capítulo 8 ele é super importante, por quê? Na realidade, tanto o capítulo 8 como o capítulo 9, eles são continuações um do outro, mas ele é super importante,
eles são super importantes, porque é aqui onde a gente tem a maior parte dos detalhes da profecia de Daniel, certo? Então, por conta disso, nós vamos levar mais tempo estudando, certo? O capítulo 8 a gente vai dividir aqui basicamente em 3 partes, né? Se a gente tiver tempo. Primeira parte a gente vai entender hoje, que é a visão do carneiro e do bode. Depois a gente vai adentrar em outros detalhes, né? E que nós vamos levar mais tempo estudando esses outros detalhes, tá certo? Que vai vir a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós vamos ver que é uma profecia cheia de detalhes, que vai adentrar também no capítulo 9. E aí nós vamos ver as 70 semanas, né? Os detalhes, né? As particularidades dentro das 70 semanas, que está dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, tem muita coisa para a gente estudar, muitos detalhes, vão anotando. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Se não der tempo da gente tirar essas dúvidas aqui na live, a gente vai tirar em outro momento. Mas tenham atenção, porque agora as coisas vão se tornando mais detalhadas e precisa de nossa atenção para compreender o máximo possível. Então, como eu tinha falado, Daniel, agora no 3º ano do reinado de Belsazar, que era neto de Salomão, de Nabucodonosor, desculpa, ele tem uma visão, ele tem um sonho, né? E nessa visão, ele, a partir aí do verso 3 do capítulo 8, né? Ele vê 2 animais, né? No verso 3 diz assim: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio, ele estava ali às margens do rio Lai, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. Porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último, né? Ele continua no verso no verso 4, né? Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. E nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. No verso 5, continua dizendo que ele estava a observar, e eis que agora ele viu um bode. Ele viu primeiro um carneiro. Agora, no verso 5, depois que ele viu a ação daquele carneiro, ele passa agora a ver um bode, né? Diz que viu um bode que vinha do ocidente, sobre toda a terra. Ele vinha correndo, e ele diz que ele vinha correndo sem tocar no chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. E ele se dirigiu, no verso 6, ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual ele tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7, viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Verso 8, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, que se dirigiram para os 4 ventos, né, do céu. Então, aqui a gente já pode dar uma pausa para vocês verem algumas similaridades com o que nós já estudamos. Daniel vê aqui 2 animais, né? Então, dentro das visões, são recorrentes, né? É recorrente o uso de animais para simbolizar alguma coisa. Nós vimos lá anteriormente, no capítulo 7, na visão de Daniel, que ele viu animais, e cada um daqueles animais, como ele mesmo falou, representava um reino, um poder, né? O leão, a Babilônia, o urso, a Medopécia, né? O leopardo com 4 cabeças, o Império Greco Macedônio. E o 4º animal, terrível e espantoso, Roma, né? Na sua fase pagã. E aí surge ali os 10 chifres, né? E o chifre pequeno, mostrando Roma na sua fase papal, como nós já estudamos. Então, esses animais, eles têm essa simbologia dentro da profecia.
No capítulo 8 não é diferente. Ele vê dois animais. E olhem que agora as coisas começam a se correlacionar. O primeiro animal é um cordeiro. E fala que esse carneiro, ele tinha 2 chifres. Ambos eram grandes, como a gente vê no verso 3. Porém, um era mais alto do que o outro. Isso faz a gente se lembrar lá do segundo animal do capítulo 7, que era um urso, que diz que esse urso era grande, mas ele se apoiava de um dos seus lados, ou seja, um lado era mais alto do que o outro. E nós vimos, estudando essa profecia, que esse urso representava a Medopécia, né? E o Império Persa era o lado mais poderoso o povo persa era o lado mais poderoso do Império Medo-Persa, né? Então, aqui nós temos a mesma coisa. Esse carneiro com 2 chifres, sendo que um chifre era maior do que o outro, representando a parte, né, persa desse império. Lá no capítulo 7, fala que o império que veio na sequência foi o leopardo, representado pelo leopardo, que tinha 4 cabeças, né, e 4 asas. E nós falamos, né, tanto da velocidade ali do leopardo, da força do leopardo, mas como da velocidade que era dado pelas 4 asas daquele animal, né, mostrando, né, caracterizando a velocidade que o Império de Alexandre o Grande teve nas suas conquistas. E olha que no verso 4 fala que, na realidade, no verso 5 do capítulo 8, fala que esse animal vinha do lado do Ocidente, que é exatamente do lado de onde vinha a Grécia, com relação à posição, né, tanto da Babilônia como da Pérsia, né? A Grécia está localizada ao ocidente dessas nações, desses povos, e esse animal vinha de lá correndo com tal velocidade que os seus pés não tocavam o chão, mostrando mais essa característica que já tinha sido revelada no capítulo 7 acerca do Império Greco-Macedônio, o Império de Alexandre o Grande, que em pouco, na realidade mais ou menos ali em uma década, né, ele conquistou o mundo conhecido daquela época, estendendo o seu império desde lá da Grécia, né, pegando boa parte da Europa, indo até as fronteiras da Índia, né, e isso dentro de cerca de 10 anos, né, de forma extremamente veloz e poderosa. Assim, foi representado pelo bode que vem correndo sem tocar o chão e que atinge o carneiro com tamanha força que ele não pode resistir, que foi exatamente o que aconteceu na história, né? Alexandre o Grande teve esse poder militar tremendo, né? A Grécia já tinha sido, vamos dizer, já tinha entrado em guerra com o Império Persa séculos antes, né? Na época de Xerxes, e já tinha sido derrotada, vamos dizer assim. E já sobre o poder de Alexandre o Grande, né, sobre o governo de Alexandre o Grande, a Pérsia já não pôde resistir ao grande poder daquele imperador, tá certo? Então você vê ali aquele grande império sendo representado aí pelo bode, né, veloz. E aí a profecia fala que no apogeu, né, no ápice da força desse bode, no verso 8 diz que ele se engrandeceu e na sua força, seja no seu ápice, o chifre, o grande chifre, que era Alexandre o Grande, foi quebrado. Né? O grande chifre foi quebrado. E desse grande chifre surgiram 4 chifres. Assim como também lá na profecia, no capítulo 7, fala que haviam 4 cabeças, né? Aqui esse grande chifre, que era Alexandre, o Império de Alexandre, quando ele se quebra no seu ápice, né, no ápice da sua história, no ápice da sua força, no ápice da sua, na sua idade ali, por volta dos 33 anos, ele morreu, né, de forma inesperada, numa época muito jovem, né, em idade muito jovem, Alexandre morreu.
e o seu império foi dividido, né? Se dividiu ali entre os seus 4 generais, né? Mostrando a mesma coisa que nós já tínhamos visto no capítulo 7 de Daniel, acerca daquele animal que era o leopardo com 4 cabeças. O que chama a nossa atenção até aí é que tudo é muito parecido, né? Na primeira visão, que foi a da estátua, nós vemos todo o desenrolar, desde a época da Babilônia até a volta de Jesus. Na segunda visão, nós vemos também desde a época da Babilônia, com o quarto animal, com os 4 animais, né, com o leão, com 2 asas representando a Babilônia, e nós vemos até a época em que o chifre pequeno é julgado, né, pelos santos do Altíssimo, e Deus entrega o reino aos santos do Altíssimo, finalizando ali toda a história da Terra. Então, nas 2 primeiras profecias, a gente inicia desde a Babilônia até a volta de Jesus, vai até a volta de Jesus. Aqui, no capítulo 8, a gente só tem um salto, né? Um salto, que era não iniciando mais com a Babilônia, e sim já com a Medopérsia, né? Representada aqui pelo carneiro. Por que isso? Porque o Império da Babilônia já estava para cair. Se você vai ali no capítulo 5, você olhar na sua Bíblia aí no capítulo 5, você vai ver a história da queda do Império Babilônio, que aconteceu no reinado de Belsazar, né? Enquanto Belsazar estava reinando. Então, o capítulo 5 conta isso, né? E isso aconteceu pouco tempo depois dessa visão aqui de Daniel, capítulo 8, tá certo? Então, Daniel já tem essa visão já a partir do próximo império, que em pouco tempo já se estabeleceria, que era o Império Medo-Persa, tá certo? Essa é a grande diferença cronológica, né, de sequência entre as 2 primeiras visões e essa terceira visão. A realidade é que o foco dessa terceira visão não é a batalha ali entre o carneiro e o bode. Assim como também o foco na visão dos 4 animais não foram os 4 animais, né? O que chama a atenção nessas 2 visões é esse poder que surge, né, após esses 2 impérios. Que na visão dos 4 animais, ele surge do meio dos 10 chifres, e aqui ele surge, né, após o bode quebrar o seu chifre, após os 4 chifres se espalharem pelos 4 ventos. O verso 9 diz que de um dos chifres, né, saiu um chifre pequeno, né? Aqui é interessante porque a gente pode ter aqui alguns interpretam aqui essa questão como uma forma de explicar, né, que o chifre pequeno representaria um homem, né, um rei que existiu na antiguidade. E eles usam esse texto para afirmar isso, porque diz, não sei se na Bíblia de vocês está assim, mas na minha Bíblia fala, né, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, né, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 9. Né? Só que aqui o foco não são esses 4 chifres. A realidade é que o foco é o que está no verso 8, né? Que esses 4 chifres, eles agora se espalham para os 4 ventos, né? E os 4 ventos na profecia são os 4 pontos cardeais, né?
Então, esses poderes, né, dos generais de Alexandre, eles se espalharam, né, dividiram o Império de Alexandre nessas regiões, né, nos quatro pontos cardeais. Dali, na sequência, que se a gente olha para a história, nós vamos ver que após o Império Grego, surge, né, o Império Romano. Assim como foi falado na profecia da estátua, assim também como foi visto na profecia dos 4 animais, o império que vem na sequência é o Império Romano, né? Então aqui a gente já sabe que esse chifre pequeno, ele não representa um governante em si que veio entre o Império Grego e o Império Romano, como alguns afirmam, né? Que chamam esse governante de Antíoco Epifânio, né? Muitos interpretam essa profecia dessa forma. Mas esquecem de olhar que a profecia já tinha sido mostrada anteriormente, tanto com a estátua como com os 4 animais. E nenhuma delas se fala desse poder de Antíoco Epifânio. Na realidade, elas falam de um poder que viria após, que seria esse chifre pequeno, né? Que viria dentro do contexto do Império Romano. E aqui não há diferença, né? Aqui, quando se fala desses 4 chifres se espalhando para os 4 ventos, nós vemos a difusão do Império Grego-Macedônio, que daria origem, consequentemente, né? Se a gente olhar para a história, para o Império Romano, certo? E desse Império Romano surge ali um poder, né? Que nós já estudamos nas 2 últimas semanas. E olhe como ele se encaixa com o que nós já estudamos. A partir do verso 10, a gente começa a ver características desse chifre, que diz assim, ó, cresceu, verso 10, né? Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11, sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, juntamente com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Então, a gente vê aqui características desse poder similares às que a gente já viu no capítulo 7, né? De um poder que foi contra, né, o poder divino, de um poder que se estabeleceu em oposição ao poder de Deus, né, ao reino de Deus, ao povo de Deus. E isso nós vimos claramente, esses detalhes, no capítulo 7. E não é diferente aqui no capítulo 8. Né? Então, as características desse poder são essas, que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. São características desse poder. Se você vai aí mais adiante, né, no verso 16, por exemplo, a gente começa a ver aqui uma explicação do próprio anjo Gabriel para Daniel acerca daquilo que ele já tinha visto. Né? Diz assim, no verso 16, aí a gente pula para o 20 até o 22. Diz, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, que era o rio onde ele estava, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, aqui a própria Bíblia explica o que a gente está falando. Então, essa história de querer interpretar a profecia, né, bíblica, a profecia de Daniel, de uma maneira que não seja a interpretação histórica, vai contra a Bíblia. Porque a própria Bíblia, o próprio anjo Gabriel, Deus mandou o anjo Gabriel explicar para Daniel que a visão representava o curso da história, certo?
o que viria mais adiante. Então, Deus mostrou essa profecia de um ponto de vista histórico. Então, nós devemos estudar a profecia de um ponto de vista histórico, nem futurista, nem preterista, mas sim historicista. Essa é a maneira como o próprio Deus mandou que nós estudássemos. E aqui está a prova. O carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Historicamente, a gente vê isso. A Medopécia vindo depois da Babilônia e a Grécia vindo depois da Medopécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Que rei é esse? Alexandre, né? E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha, que é exatamente os 4 generais de Alexandre que mantiveram o reino, porém esse reino estava dividido agora, ele não tinha a mesma a força que tinha na época de Alexandre o Grande. Certo? Então, nós já vimos isso com detalhes, né? E aí aparece, né, esse chifre pequeno, né? E o verso 23 fala: mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, né? Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aí a gente tem uma pausa, porque ele vai falar da visão das tardes e manhãs que nós vamos estudar semana que vem. Então, olha só. Dentro do conceito histórico, não tem para onde a gente correr na interpretação dessa profecia. É só a gente se lembrar do que nós já estudamos. Das sequências dos reinos que nós já estudamos na profecia da estátua e na profecia dos 4 animais. Aqui nós temos a mesma coisa. Não adianta a gente querer encaixar outros personagens que não fazem parte da profecia, porque ela tem que ser interpretada de um ponto de vista histórico. O próprio Deus falou para Gabriel que deveria explicar para Daniel a história que iria se desenrolar dali em diante. O Gabriel falou, olha, o carneiro é a Medopécia. O bode é a Grécia, ele deu os nomes. E ele até falou, o rei da Grécia é o primeiro rei, né? Esse grande rei da Grécia, ele que vai ter poder. Porém, no seu auge, ele vai morrer. Deus só não falou, por intermédio de Gabriel, o nome de Alexandre, mas falou até o título, né? Que diz que era o grande rei, como Alexandre ficou conhecido, Alexandre o Grande. Então, olha como a Bíblia, né, Deus não deixou margens para que a gente interprete a profecia de outra forma a não ser do ponto de vista histórico ou historicista. Então, ele vai dando nome aos personagens, né? Vai dando nome em detalhes para os personagens. Então, ele fala, olha, o bode, na realidade, o carneiro é a Medopécia, o bode é a Grécia e o grande chifre é o seu rei, Alexandre o Grande. E ele é quebrado. E dele surgem 4, porém não com a mesma força, né? Que foram os 4 generais de Alexandre. Na sequência, historicamente, o que é que veio? O Império Romano, como nós já estudamos. E o Império Romano, assim como as 2 pernas da estátua, ele tinha a sua fase, ou teve a sua fase pagã e a sua fase papal, né, que alguns falam cristã. Então foi exatamente isso, a fase pagã
que foi a parte da perseguição, ali nos primeiros séculos, até que Constantino se converteu, né, entre aspas, ao cristianismo, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma. E nesse período, o que ele fez, o que o Império Romano fez, prosperou, assim como a profecia fala. E a todos que estavam adiante de si, ele destruía. Eles dominaram o mundo conhecido daquela época. E até contra o povo de Deus eles lutaram, assim como o texto aí fala, né? Que lutaram contra o povo de Deus. Dentro do contexto de Roma, surge um poder que nós já estudamos lá no capítulo 7, que surge do meio de Roma, que é o chifre pequeno, que é a fase papal de Roma. E agora, nessa fase papal, esse poder em específico, ele luta contra quem? Contra o próprio Deus. No capítulo 7 fala que ele dizia palavras contra o Altíssimo, mudou os tempos e a lei, perseguiu o povo de Deus, não é assim? Aqui no capítulo 8 fala a mesma coisa, que é nessa fase do poder romano, que é a fase papal, ele agora persegue o povo de Deus, né? E vai até além. Aqui nesse capítulo ele fala detalhes a mais, que no capítulo 7 não havia sido falado acerca desse poder. Características a mais, que era a de tomar para si, ou seja, eliminar o sacrifício diário, que era característico do povo de Israel. Inclusive, foi essa a preocupação que Daniel teve dentro dessa visão. No capítulo 8, no verso 12 em diante, depois que é falado que esse poder ele estava ali destruindo o sacrifício diário, o ritual do santuário, né, usurpando isso, a preocupação de Daniel, né, e dos anjos que estavam ali dentro do contexto da profecia era de até quando esse poder iria manifestar essas características, né? E aí, no verso 14, é dito que até 2.300 tardes e manhãs. Só então isso iria acabar, ou só então o santuário ia ser purificado, certo? Isso nós vamos ver semana que vem. O fato e o que a gente precisa entender hoje é essa sequência histórica que nós estamos estudando nessas últimas semanas. E encaixar Roma na sua fase pagã e sua fase papal aqui nessa parte da profecia do capítulo 8. Não tem como a gente dizer, por exemplo, que esse chifre seria Antíoco Epifânio, né? Um dos descendentes ali dos generais de Alexandre o Grande, né? Porque muitos alegam, né, ser esse chifre Antíoco Epifânio, né? Porque ele foi lá em Jerusalém, aí entrou no santuário, profanou o santuário e tal. Só que não, o que Antíoco Epifânio fez foi um ato isolado, né? Porém, esse poder, representado aqui por esse chifre, ele não fez isso de forma isolada, né? Ele fez isso de forma contundente, né? E num período que abarcaria não só a vida de uma pessoa como Antíoco Epifânio, que deve ter vivido aí, vamos dizer, 50, 60 anos, né? Mas sim um período maior de tempo, que na profecia bíblica nós já estudamos, foi um período de 1.260 anos, como estudamos semana passada. Então, a ação de Antíoco Epifânio foi uma ação de um curto período de tempo, de poucos anos. Mas a ação do chifre pequeno, que a profecia nos revela, foi uma ação de séculos, como nós já estudamos. Então, é importantíssimo a gente olhar do ponto de vista histórico, porque a gente não é enganado, né? Enganado com a falsa ideia de que esse chifre pequeno foi Antíoco Epifânio e ele não tem mais influência nenhuma com o que nós vivemos nos dias de hoje, que são os dias antes da volta de Jesus. E esse poder, segundo a profecia bíblica, ele se manifestará
se você quiser estudar sobre isso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, fala sobre esse poder que se manifesta até antes da volta de Jesus. Aí a gente consegue se encaixar a profecia bíblica naquela época de Daniel, passando pelo Império Romano, na sua fase pagã e papal, até os nossos dias de hoje, que são os últimos dias da história da Terra, prestes, né, à volta de Jesus. Então, essa é a maneira histórica de se interpretar a profecia bíblica. A gente vê aí essas características desse poder, né? Que a Bíblia fala aí no capítulo 8 que ele cresceu até atingir o exército do céu, lançou por terra as estrelas e as pisou, né? Essas estrelas representam o povo de Deus ou os anjos, né? Ou seja, ele entrou em conflito, entrou em um grande conflito, né, de oposição a Deus. Né? A outra característica é que esse poder tirou do príncipe do exército o sacrifício diário, né? O lugar do seu santuário foi deitado por terra, né? E deitou por terra também a verdade, como nós já estudamos semana passada. E fazendo isso, ele prosperou, né? Enganou as pessoas, dizendo que agora a verdade estava em suas mãos e o que ele falava era a verdade, né? Características essas que se enquadram muito bem com Roma, em sua fase pagã, mas principalmente em sua fase papal, tá certo? Serviço diário, pessoal, nada mais era do que aquele serviço que era realizado no Santuário de Israel diariamente, que a gente já estudou anteriormente, quem acompanhou com a gente nas nossas lições anteriores, quando nós estudamos a temática do santuário, né? O serviço diário era uma alusão, uma representação, uma tipologia do sacrifício que Cristo realizou por nós na cruz, né? Então, aquele cordeiro que era morto diariamente, de manhã e à tarde, né, que era oferecido por expiação dos pecados daquele povo, representava a Jesus Cristo, né? E esse poder, né, tomou, ou seja, tirou do príncipe, no caso Jesus, que é o príncipe do exército, tirou dele o sacrifício diário, né? Tomou para si essa característica, esse poder, essa simbologia, né? Hoje, quando nós vemos, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Quando nós vemos, por exemplo, o rito, né, que é realizado dentro do contexto católico, né, o rito da missa, onde o corpo, né, de Cristo continuamente, né, exposto como estando ali, ao ponto deles dizerem que a hóstia, né, e o vinho se transfiguram no próprio corpo e sangue de Jesus, e que naquele altar, né, está ali Cristo crucificado, tira toda a simbologia do que é ensinado na Bíblia. De que Cristo foi morto de uma vez por todas, né, por nós na cruz, e que após aquilo ele ressuscitou, né? Então, o que Cristo fez por nós na cruz já foi feito. Ele cumpriu o ritual do santuário que era realizado no passado, onde o cordeiro todos os dias era morto. E ele fez isso agora de uma vez por todas, dando o objetivo final, finalizando, pregando na cruz a necessidade daquele sacrifício diário. E aí agora, esse poder que foi instituído, esse poder do chifre pequeno, agora ele coloca o quê? O próprio corpo de Cristo para ser crucificado, morto todos os dias. O que não é mais necessário, porque o que Cristo fez já foi feito na cruz do Calvário. E eu gosto sempre de lembrar
que o maior desejo de Satanás era que Cristo tivesse permanecido na cruz até hoje. Que Cristo não tivesse sido tirado dali, que ele não tivesse sido colocado na sepultura e que, muito menos, que ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Esse era o maior desejo de Satanás. Porque, sendo assim, nós não teríamos Salvador, nós não teríamos salvação. Então, ao instituir um ritual em que Cristo é continuamente morto, mesmo ele já tendo sido ressuscitado, ao ponto de se dizer que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo estão ali corporalmente transfigurados, porque é assim que se acredita na transubstanciação, né? Na transubstanciação do corpo e do sangue de Cristo na hóstia e no vinho, a gente está estabelecendo que Cristo continua morto todos os dias, e ele se encontra aonde Satanás quer que ele, ou queria que ele estivesse. Diferente do que a Bíblia nos ensina, em que Cristo foi morto de uma vez por todas, na cruz, e que ao terceiro dia ressuscitou. Como o apóstolo Paulo diz, que se não fosse a ressurreição, a nossa fé não faria sentido, porque a ressurreição foi a garantia da nossa vitória. Então, hoje, nós devemos celebrar a Cristo, não Cristo morto numa cruz, mas sim um Cristo ressuscitado, que está operando não como um cordeiro pregado na cruz, mas sim como o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Por isso que a profecia bíblica diz que o serviço do santuário foi jogado por terra. A ideia de que o cordeiro foi morto, o seu sangue derramado, e agora o serviço do santuário precisava continuar. Em que aspecto? Na morte do cordeiro, não, porque ele já foi morto. Agora precisava continuar no aspecto da expiação. E se você olhar, você vai ver exatamente isso. Todas as religiões protestantes e a religião católica não aceitam o serviço expiatório de Jesus. Não reconhecem o que Jesus está fazendo no santuário celestial. Não entendem a obra de expiação que está acontecendo hoje. Não correlacionam isso com a nossa salvação. Acham que o que Jesus tinha que fazer foi a cruz. E esquecem que a simbologia da cruz é a simbologia do cordeiro sendo morto. Mas todo o processo de salvação que era simbolizado dentro do ritual do santuário, ele ainda continuava. Na obra de quem? Do sacerdote ao entrar no lugar santo e do sumo sacerdote ao entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. E nós vamos ver no próximo encontro exatamente a continuação disso. Como a profecia de Daniel, aqui no capítulo 8, fala do aspecto expiatório de Jesus, que foi desprezado por esse poder. Você pode olhar, né? Teologicamente, você pode perguntar a qualquer padre, a qualquer pastor protestante, eles vão afirmar com todas as letras que não é necessário nada além da cruz. Eles negam totalmente o serviço expiatório de Jesus. Ou seja, negam toda a simbologia do santuário, negam toda a profecia de Daniel, nega todo o livro de Apocalipse, nega todo o livro de Hebreus. Né? Isso eu estou usando esses exemplos para mostrar que essa doutrina, que é a doutrina do santuário, ela é baseada não somente num verso, mas em toda a Bíblia, ela permeia toda a Bíblia, desde lá do Gênesis, quando Deus realizou o primeiro sacrifício, até o Apocalipse, quando é mostrado para João, é aberto para ele o lugar santíssimo do santuário celestial, e ele vê lá dentro Jesus Cristo operando como sumo sacerdote. E aí as pessoas ficam cegas, não se alertam, não percebem que Jesus ainda está operando uma obra em favor da nossa salvação.
A primeira parte da sua obra salvífica, da sua obra redentora, foi a sua morte na cruz. Certo? Como nós já vimos anteriormente. Foi a sua morte na cruz, ele sendo o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a sua segunda parte da obra é a sua obra como sacerdote e sumo sacerdote, né? Que ele faz através da expiação dos nossos pecados lá no santuário celestial. E esse poder do chifre pequeno, que é o poder de Roma papal, ele nega isso. E ele tomou para si essa prerrogativa. Como nós já estudamos, a prerrogativa de se perdoar pecados, né? Através da confissão, através da penitência, sendo que o único meio que nós temos de obter o perdão dos nossos pecados é recorrendo a quem? A Jesus, que está onde? No santuário celestial, expiando os nossos pecados. Então, é diametralmente oposto o que a gente tem na Bíblia com o que é ensinado pela doutrina católica. Por isso que eles chegam ao ponto de dizer que a Bíblia ela tem que ser interpretada sob a ótica dos sacerdotes católicos. A gente não pode interpretar a Bíblia do jeito que ela está lá. Eles usam esse argumento para mostrar que eles têm autoridade e que a gente não pode ver a Bíblia dentro da própria Bíblia. Foi por isso que veio a Reforma Protestante. Foi por isso que pessoas foram perseguidas durante aqueles 1260 anos de trevas que nós já estudamos semana passada. Porque durante esse período a Bíblia ficou restrita somente para eles. Até a linguagem da Bíblia ela não poderia ser traduzida. Foi quando, com a Reforma Protestante, traduziu-se a Bíblia a primeira vez. Com a Reforma Protestante veio a imprensa de Gutenberg, que deu a oportunidade de você imprimir a Bíblia, que foi o primeiro livro a ser impresso pela imprensa de Gutenberg, e ser também traduzido. E os reformadores começaram a traduzir. Lutero para o alemão, se eu não me engano, não lembro agora se foi Zwinglio que traduziu ali para o pessoal da Suíça, o rei James que autorizou a tradução, né, e financiou a tradução da Bíblia para o inglês, né, até chegar a nossa Bíblia em português, na tradução de João Ferreira de Almeida. Isso é muito antigo, mais de 3 séculos atrás, frutos da Reforma Protestante. Então, aquilo que estava preso sobre os domínios e amarras do catolicismo, agora, segundo a profecia bíblica, foram abertos, né? E a profecia agora passou a poder ser, e a Bíblia, né, passou a poder ser estudada por todos. E aí a gente vê estudando a Bíblia que esse poder tentou usurpar para si o domínio sobre o povo de Deus, tentou usurpar para si a autoridade sobre a Bíblia, tentou usurpar para si o poder de perdoar pecados, tentou usurpar para si o sacrifício diário, sendo que você tem que recorrer a uma hóstia e um vinho para ter seus pecados perdoados. Tentou usurpar para si, né, a posição de mediador que é somente de Jesus Cristo. Né? Mudou os tempos e as leis, né? Mudou o dia de guarda, como nós vimos já anteriormente. Então, se a gente olha para a Bíblia, para a profecia bíblica, a gente vai ver a grande influência que esse poder, né, no período da Roma pagã e indo para até a Roma papal, que existe até os dias de hoje, esse poder ele foi de encontro, né, à verdade bíblica. Infelizmente, a Bíblia diz que o que ele fez prosperou, e realmente prosperou. Quantas pessoas nós temos no mundo hoje, só as vivas, sem contar as que passaram, né, que aceitam esse poder como o detentor da verdade? Recorrem a eles como os detentores da verdade e não se preocupam em olhar para a palavra de Deus e obter da própria palavra de Deus as respostas para as suas dúvidas, obter da palavra de Deus a vontade de Deus para as suas vidas.
né? E realmente o que ele fez prosperou. O fato é que a Bíblia nos chama a atenção para que um dia, né, esse poder será derrotado. Nós vamos ver mais adiante, né, as origens desse poder, quem está por trás desse poder. O livro de Apocalipse fala que esse poder recebeu a sua autoridade do dragão, né, da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, infelizmente, né, muitos não reconhecem isso, não entendem isso. Mas nós estamos aqui para mostrar, né, na Bíblia essas verdades, né? Então, o livro de Daniel ele traz muitos detalhes sobre isso. E o capítulo 8 traz mais detalhes ainda. Hoje nós vamos encerrar, finalizando, né, o capítulo, não finalizando o capítulo 8, mas finalizando essa parte da profecia que mostra o carneiro e o bote, o chifre que vem após ele, que é o Império Romano, esse chifre se desenvolvendo no Império ou no poder papal, né, usurpando para si todas essas características que nós já estudamos semana passada, falsificando o sistema do santuário, o ritual do santuário, que foi totalmente falsificado, mascarado, deixado de lado a importância de Cristo, da sua obra sacrificial e da sua obra expiatória, isso sendo transferido para uma pessoa, no caso do Papa, né, como sendo o representante de Deus aqui na Terra, coisa que a Bíblia não ensina, como já vimos. E agora a gente finaliza com uma preocupação que eu queria deixar aqui para vocês. No verso 12, né, fala assim, ó, do capítulo 8. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Então, ali na visão, Daniel estava vendo que esse poder, o poder papal, estava fazendo tudo e tudo que ele fazia prosperava. E aí no verso 13 diz o seguinte: depois vi um santo, ou seja, um anjo provavelmente, que falava, e falava com outro, e perguntou um ao outro: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue tanto o santuário como o exército de Deus, a fim de serem pisados? A preocupação ali que ficou na mente de Daniel e que vai ficar na nossa mente é: até quando esse poder continuará existindo, né? E isso nós vamos ver semana que vem. A resposta que Daniel recebeu está aí no verso 14. E a continuação e a explicação da resposta está lá no capítulo 9, que nós vamos estudar nas próximas semanas, tá bom? Então, qualquer dúvida, estaremos à disposição. Deus abençoe sua vida. Eu sei que é muita coisa que a gente precisa falar, mas a gente conta com a graça de Deus para que Ele ilumine a mente de cada um de vocês, para que haja entendimento, né? E haja recepção dessas verdades no seu coração e na sua mente. Tá bom? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que a gente pudesse encerrar com uma oração. Oremos. Santo e grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que tivemos de estudo da tua palavra. E te rogamos, Senhor, a bênção da tua presença e a presença do teu Espírito na nossa vida. Que essas verdades, Senhor, apesar de serem dolorosas muitas vezes pela nossa trajetória, pela nossa história, das nossas relações que nós temos, Senhor, com esses poderes, apesar de tudo isso, confiamos que o Senhor pode nos sarar, pode nos curar, pode quebrar as amarras que nos ligam a esses poderes e pode, Senhor, nos dar a tranquilidade e a certeza de que em Ti seremos mais que vencedores e de que o Senhor tem preparado para nós um reino eterno que nunca mais e nunca jamais passará. O Senhor nos abençoe, nos dê uma semana tranquila, uma semana de vitórias. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Tchau, tchau. Boa Boa semana, semana, pessoal. boa semana a todos.